Olá e sejam todos muito bem-vindos ao InvestidorCast, o podcast do Você Investidor. E hoje a gente vai trazer um assunto aqui sobre pessoas que querem blindar o patrimônio. Nós vamos trazer um assunto que a gente discute muito na nossa mentoria coletiva, né? A chamada Cápsula da Riqueza. Eu me chamo Eduardo. Eu me chamo Cleiton. E hoje, Cleiton, a gente vai abordar esse assunto porque eu tenho certeza que é de muito interesse, principalmente de quem tem um capital maior, né? As pessoas, às vezes, acumulam aí 100, 200, 300 mil, até mais, às vezes mais de 1 milhão na poupança, né? Ou, às vezes, num fundo de renda fixa ali que alguém, um gerente, um assessor, um dia indicou, e aquele dinheiro tá lá e essa pessoa não vê aquilo crescer, não vê se aquilo tá protegido, não sabe o que vai dar, né? Exato. Na real, o que nós percebemos é que as pessoas, quando conseguem construir um bem caro, ou que representa muito do capital dela, ela sempre busca proteger aquilo, né? Ela construiu uma casa boa, ela vai fazer o seguro da casa contra Exato. temporal, contra vento, contra incêndio, vai colocar um sistema de monitoramento para evitar roubos e furtos, né? Câmeras, várias coisas ela vai colocar para proteger da melhor forma possível aquele ativo dela. Nesse caso, uma construção, uma casa, um apartamento, seja o que for. Quando uma pessoa compra um carro, você vê a mesma coisa, né? Ela comprou um carro, a primeira coisa ela vai buscar um bom seguro, que tenha um carro reserva para ela não ficar sem carro, que proteja com as coberturas, né? Para ela poder, se acontecer alguma coisa, ela, enfim, manter o padrão dela e não perder o que ela conseguiu construir. Então você vê que quando nós falamos em bens tangíveis, que é aquilo que você pode segurar, as pessoas têm uma grande preocupação em proteger aquilo. E quando se fala em dinheiro, você não percebe essa mesma preocupação em proteger o dinheiro, em blindar Exato. o dinheiro dela, né? E esse é o tema desse podcast, então, porque se tudo que você constrói na tua vida de valor você busca proteger, com certeza tem que ser uma prioridade na tua vida proteger tuas finanças Sim. e principalmente teus investimentos. Porque dinheiro compra qualquer coisa, então não é Exato. porque você só vai proteger as coisas que o dinheiro compra, mas quem sabe se o dinheiro tem o poder de comprar tudo, a tua preocupação deveria estar primeiro em proteger o teu dinheiro, que dá o poder de escolha de você comprar o que você quiser. Exato. E dando um gancho nisso já, então, se a gente for falar, a gente tá falando de proteção, né? De proteção da casa, do carro. Então, qual que seria uma proteção para o dinheiro? Se você fosse começar a investir hoje, qual que seria a proteção que você usaria para o seu dinheiro? É uma palavra muito conhecida já, muitas pessoas já ouviram falar sobre isso, mas é a diversificação. Então, se você tem dinheiro em espécie ou dinheiro investido no banco de investimento super líquido, poupança, sei lá, uma previdência privada, um fundo de investimento, qualquer investimento, você quer proteger ele, a primeira palavra é diversificação. Se todo o teu dinheiro está num único lugar, você está errando, porque não tem um investimento perfeito, não existe. O investimento perfeito são vários investimentos juntos, montando para você, podemos chamar uma famosa carteira de investimentos, que essa carteira vai trazer várias proteções para você. E automaticamente assim você está exposto a uma valorização, mas também você tem capital protegido. Se a inflação estourar, você está protegido. Se a taxa de juros estourar, você está protegido. Se um determinado segmento de uma empresa e tal ter uma supervalorização, você está protegido. Se algum fundo imobiliário pagar um dividendo acima da média, você está protegido. Então, a palavra para definir proteção de patrimônio, sem dúvida, é diversificação. É errado você ter todo o teu patrimônio em um único ativo, porque se você está exposto num único ativo, na verdade você concentrou e você corre o risco daquilo, né? Então pode dar certo? Pode, mas também se dá errado você está com todos os ovos na mesma cesta e com certeza isso não é uma atitude segura para você blindar o que você construiu. Exato, a gente teve um exemplo disso daí ontem, né? Que quebrou um banco, né? Que oferecia um investimento de Uma renda fixa, financeira? né? Uma financeira, que oferecia um bom investimento de renda fixa. Então, aquela pessoa que acreditou que aquilo era o melhor investimento para Exato. ela, só porque estava com um rendimento acima do mercado e colocou tudo lá, acabou perdendo, né? Beleza, tem o FGC lá, só que até todo mundo acionar isso, o FGC conseguir pagar todo mundo, isso vai longe, né? Vai longe. Então a gente tem que estar ligado nisso, porque diversificar é a melhor opção. É a regra dos ovos na mesma cesta, né? Exato. Sem falar que quem tem um capital maior, acima de 250 mil, FGC até 250 mil. Exato. Então, pô, a pessoa construiu algo de valor, um patrimônio, um dinheiro acima de 250 mil, colocou tudo lá porque chamou a atenção que tinha, sei lá, um CDB dessa empresa, dessa financeira que quebrou, que estava pagando acima da média. Ela colocou acima de 250 mil, o que superou os 250, ela literalmente vai tomar ferro, justamente por não ter seguido a regra da diversificação. Mas também nós seguimos aqui um princípio, né, que dentro da nossa mentoria, que nós temos pessoas que têm um capital acima de 100 mil reais e querem blindar o capital, nós seguimos um princípio chamado princípio hedge. E eu gostaria que você explicasse para as pessoas o que é esse tal princípio hedge para blindar a capital de quem tem um montante maior de dinheiro. Então vamos lá, o princípio hedge foi algo que a gente criou porque nós precisávamos unir 3 coisas que realmente fizessem sentido para o dinheiro das pessoas, né? Então esse princípio ele veio com o tempo, né? A gente
começou a eliminar dados, né, e pensa, cara, isso aqui é essencial, né? Então, o que que é o princípio RED, né? RED. R de rebalanceamento, E de esquecimento e o D de diversificação, que foi isso que a gente acabou de falar sobre proteção, né? Então, até acho que para ficar mais fácil da gente explicar, vamos explicar um a um aqui, né, Cleiton? Exato. Então, o primeiro, o que que seria a regra do esquecimento? Beleza, regra do esquecimento, né, que é o E do nosso Uhum. RED. Basicamente, essa regra, ela mostra que se você realizar um investimento de um prazo maior, o ideal é que você literalmente esqueça esse investimento até chegar no prazo que você determinou. Porque é muito comum a pessoa, vou fazer um investimento porque eu quero trocar de carro daqui 3 anos. Nem é um longo prazo, é um médio prazo. Só que semana que vem ela está olhando aquele investimento se está subindo ou caindo. E aí ela fica. Esses 3 anos são 3 anos de tortura, podemos falar assim. Que todos os dias ela está olhando. Mas qual que é o objetivo dela? Daqui 3 anos. Então, é a mesma coisa do que aposentar. A maioria das pessoas acha que vão se aposentar e não ficam todo dia pesquisando Ver se a aposentadoria aumentou. Exato, ou notícias do INSS. Não, ela fica louca, porque ela Exato. saberia que tem grande chance dela demorar mais do que 20, 30 anos para se aposentar. Ela não vai se aposentar pelo INSS. Só que isso não acontece. Isso ela esquece e deixa. Ela contribui todos os meses com o INSS. Não, daqui 20, 30 anos eu me aposento. Aí ela segue a regra do esquecimento. Mas no investimento que ela focou 3 anos, eu quero trocar de carro. Daqui 10 anos eu quero comprar uma casa. Então, cara, se você focou nisso, encontrou um investimento que vai proteger você nesse período, segue o aporte, né? Ou seja, o valor que você está investindo mensalmente, esquece nesse período para você não sofrer. Essa é a primeira regra para você não fugir da estratégia, porque um exemplo básico, quem comprou criptomoedas lá em 2000, abaixo de 2018, aí comprou 2012, 13, quem ganhou mais dinheiro? Foi quem esqueceu. Exato. Quem deixou parado. Essa pessoa ganhou muito mais dinheiro do que aquele cara que comprou em 2012, quando foi 2015, valorizou um percentual, ele ganhou muito dinheiro, Gastou dinheiro. tudo, gastou dinheiro. Se ele tivesse esquecido hoje, provavelmente ele teria mudado de vida. Então você vê, investimentos médio e longo prazo, seguir essa regra, se você está numa estratégia certa e bem diversificado, realmente você tem grande chance de dar certo. Temos também a regra aqui, né, o primeiro, que é o R do nosso RED, que é o rebalanceamento. Então vou devolver a pergunta para você, o que significa esse rebalanceamento? É como o próprio nome já diz, né? É rebalancear. Quando você monta uma carteira de investimentos pela primeira vez, você vai escolher determinados ativos, né? Você vai colocar um pouco de dinheiro em tal lugar, um pouco de dinheiro em tal lugar. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu coloco um pouco de dinheiro em ações, coloco um pouco de dinheiro em fundos imobiliários, coloco um pouco de dinheiro em dólar e coloco um pouco de dinheiro na renda fixa, né? Vai chegar um momento que vai acontecer? Algum desses mercados vai valorizar mais do que o outro e ele vai ficar desproporcional à minha carteira. Então, se eu estou levando a minha carteira balanceada, vamos dar um exemplo aqui que eu tenho 20% em cada ativo. E as ações nos Estados Unidos, tipo, a gente está num supermercado de alta lá. E as ações que representavam 20%, agora elas representam 50% da minha carteira. Então eu estou com uma exposição fora do normal dos meus investimentos. O que que eu faço? Eu faço o rebalanceamento disso. Eu vou tirar um pouco de dinheiro dessas ações nos Estados Unidos e vou redistribuir nos outros investimentos. O que que eu fiz nesse momento? Eu literalmente comprei na alta e vendi na baixa. Né? Por quê? Porque valorizou a minha carteira, aquele percentual, eu peguei esse dinheiro e distribuí nos outros ativos, eu equilibrei tudo de novo. Até reformular, acredito que você falou vendeu na alta e comprou na baixa. Acho que é o contrário. Falei o contrário? Falou Então, desculpa. contrário, Eu comprei na baixa e vendi na alta. Perfeito. Tá, esse é o assunto, esse é o tom, né? Eu comprei na baixa e vendi na alta. Por quê? Porque as minhas ações nos Estados Unidos, elas tomaram uma proporção de 50% da minha carteira. Então agora eu pego esses 50%, deixo 20% de novo e esses outros 30% eu jogo nos demais ativos que estão na minha carteira de investimentos. Legal. Seguindo aqui, nós temos também o próximo, que seria o D da nossa regra RED, que seria a diversificação. Vou explicar rapidamente o que então é o D do nosso RED, que é a diversificação. Podemos dar o exemplo aqui de um time de futebol, se você avaliar. Então você tem um goleiro, né? O objetivo dele é defender, ele pega com a mão, ele pega com o pé, ele não tem objetivo nenhum de fazer nada, ele só tem o objetivo de defender. Você pega o zagueiro não tem o objetivo de fazer gol, mas ele tem o objetivo de ajudar o time a não levar gol. Aí você já pega o meio-campo, aí já começa a mudar. O meio-campo já tem o objetivo de ajudar a defender, mas também tem o objetivo de ajudar a atacar, né? E fazer gol. E aí você pega os pontas e atacante, com certeza o objetivo deles é nada de defesa e 100% ataque e gol, né? Dar o show. Quando nós falamos em investimentos, é a mesma coisa. O que as pessoas também acontece nos investimentos é que elas querem montar uma carteira só com goleiro. Mas você não ganha campeonato só com goleiro ou só com goleiro e zagueiro. Você tem que ter um time completo. E aí entra exatamente a questão da diversificação. A diversificação é você ter ativos completamente diferentes um do outro. Seria características de um atacante leve, de um ponta leve, habilidoso, e de um goleiro. O goleiro não é habilidoso, ele é lento, eles são opostos. Só que cada um tem um objetivo.
E é exatamente assim que você tem que levar a tua carteira de investimentos, ainda mais se você tem um patrimônio maior. Deixar tudo na poupança, deixar tudo numa previdência privada, num COI, num fundo de investimento, é errado, porque seria colocar tudo no goleirão, um exemplo. Exato. Então você pode, óbvio, seguindo o teu perfil de investidor, numa quantidade maior ou menor, se o teu time pode ser mais defensivo, só que ainda assim ele vai ter um atacante. Teu time pode ser mais agressivo, ofensivo, mas ainda assim ele vai ter um goleiro. Então, por isso a gente fala, o extremo ele não é inteligente, porque o extremo vai fazer você ou só ter atacantes ou só ter goleiros, e nenhum dos dois ganha campeonato. Então, a regra da diversificação seria isso, você ter prazos diferentes, com objetivos diferentes dentro da tua carteira, ativos com riscos diferentes, né? Às vezes as pessoas, nós já vamos seguir falando mais sobre diversificar, né? Mas ela vai e compra ações de banco. Ela compra Bradesco, Santander e Itaú, um exemplo, né? Isso não é diversificar, você está exposto em empresas muito próximas. Exato. Então seria diversificar em setores, entre outras coisas, moedas, ou seja, realmente você colocar em ativos que um não está ligado ao outro, que automaticamente se um se valoriza, automaticamente você tem esse poder de valorização, enquanto os outros, podemos falar assim, têm o foco na proteção. Isso é extremamente importante. Eu quero até devolver para você aqui falando como que pode diversificar, onde se diversifica, por exemplo, a gente falou diversificar, mas agora se falando em como isso é possível Não dá fazer. nome aos bois. Exatamente, como que isso é possível? Então vamos lá, né? A gente pode diversificar de várias maneiras. Então, protegendo-se da moeda. Então, por exemplo, como que eu me protejo do real? Eu posso investir em dólar, né? Então, como que eu me protejo? Como que eu invisto em dólar? Posso simplesmente fazer o câmbio e deixar um caixa em dólar em alguma corretora no exterior, ou posso comprar ações no exterior, né? Posso comprar ativos no exterior. Aí eu estou protegendo o meu capital. Eu posso proteger o meu capital também, e posso diversificar investindo em fundos imobiliários. Qual que é o objetivo dos fundos imobiliários? Ele vai te mostrar uma perspectiva de você investir em imóveis, né? Basicamente é isso, e vai te trazer renda mensal. Então, aqui eu tenho uma exposição a dólar, tenho aqui uns investimentos que vão me trazer renda todos os meses, e aí eu tenho investimentos, por exemplo, em ações, que elas têm um potencial de me trazer muitos retornos ao longo dos anos. Então, aqui eu tenho, o meu foco está na multiplicação do meu capital. E o outro exemplo, eu tenho aqueles investimentos que são, como você até mesmo exemplificou, os zagueiros, né, que são os investimentos conservadores. O que isso me traz? São os investimentos que eu vou colocar numa renda fixa, que é aqueles investimentos que vão me dar uma baixa rentabilidade, mas uma grande proteção, principalmente contra oscilações. E aí, tem mais um ponto ainda, eu posso ir para a área de tecnologia, que são as criptomoedas, que hoje estão no mercado, que estão chegando aí e que já estão mostrando que tem grande potencial de valorização. Então, eu posso colocar mais um pequeno percentual do meu capital, que também estaria de uma forma protegendo a moeda, né, que estaria em dólar, investindo em tecnologias que seriam, por exemplo, as criptomoedas. Então, aqui a gente deu vários nomes, né? A gente deu fundos imobiliários, ações no exterior, dólar, criptomoedas, várias coisas que você pode distribuir o teu dinheiro. Então, diversificar seria isso. Expor o teu dinheiro de várias formas diferentes em várias moedas. E agora até que eu bati aqui, trouxe o assunto da renda fixa. Será que vale a pena a gente concentrar uma grande quantia só na renda fixa, aproveitando que ela está aí com uma rentabilidade um pouco maior comparado com os anos anteriores? Na real, quando você fala em renda fixa hoje, é aquele negócio. Nós falamos no Brasil no efeito manada porque é uma taxa de juros alta, né, quase 14%, chama atenção. Tem muitos fundos imobiliários que não pagam isso, tem muitas ações que não rendem isso de dividendos, então nós vemos um grande volume saindo de renda variável indo para renda fixa para aproveitar o momento. Mas é muito complicado você seguir a moda, porque se você volta 18 meses atrás, nós tínhamos uma taxa Selic de 2%. E naquele momento, fundos imobiliários pagavam 3, 4, 5 vezes mais do que renda fixa, ações pagavam 4 vezes mais do que renda fixa. Aí o povo adorava renda variável. E veja como é errado, porque daí o povo vendeu, então quando a taxa Selic estava em 2%, CDBs, poupança, e foi comprar a bolsa. A bolsa estava valorizada, ele pagou caro na bolsa, bolsa de valores, sim, ações, fundos imobiliários. Agora está ao contrário, né? Então renda fixa está rendendo muito. Ele começa a vender fundos imobiliários, começa a vender ações para comprar renda fixa. Só que hoje o que está acontecendo em renda variável, de modo geral? Ela está desvalorizada. Então você percebe que é errado, porque se você faz esse processo de seguir o efeito da moda, o investimento da moda, você vai fazer o contrário daquilo que nós explicamos. Você vai estar vendendo na baixa e comprando na alta. Só que você está indo na contramão desse negócio, né? O certo era você o quê? Comprar na baixa e vender na alta. Você tem que seguir na contramão do mercado, que justamente é a contramão da manada, a contramão do efeito que vai todo mundo, o efeito da boiada, né? Do FOMO. Exato. Então, por esse motivo, renda fixa, sim, é uma boa alternativa se você tem objetivos de curto prazo. Ela está pagando bem nesse momento, mas lembra 18 meses atrás. A história era outra. 18 meses atrás, a gente está falando um ano e meio atrás.
Então, por esse motivo, cuidem não se emocionar em renda fixa, porque em algum momento essa curva pode se inverter. E aí você vai querer vender renda fixa para renda variável, só que daí lá já valorizou. E aí você vai pagar mais caro. E esse efeito de pular de galho em galho, você tem a sensação que está ganhando, que você está fazendo certo, mas na verdade você está perdendo dinheiro. Se você seguisse a regra lá que a gente já falou do esquecimento, da diversificação, né, entre outras coisas, do rebalanceamento, automaticamente você estaria fazendo o processo de investir no momento certo, no lugar certo, diversificando, e isso a médio e longo prazo sim, faria a tua carteira de investimentos render muito mais do que você buscar o famoso 100% do CDI na hora que nós temos uma Selic alta. E agora outra pergunta que eu quero trazer aqui para você, ações e fundos imobiliários. Será que ainda vale a pena investir? Né? Porque como eu acabei de falar, ações e fundos imobiliários estão em baixa. Será que morreu esse mercado? É, isso que, como você mesmo citou, né, as pessoas, elas tendem a fazer os movimentos errados nas horas erradas, né? Então agora nós temos um mercado de ações e de fundos imobiliários nos dando várias oportunidades de investimento. Por quê? Porque quando a nossa renda fixa está alta, né, os mercados voláteis ficam baratos. E é isso que as pessoas não entendem, né? Eles olham, isso aqui está desvalorizado, não vale a pena investir agora. Às vezes a pessoa tinha um pouco daquele ativo, desvalorizou ela, agora quero vender porque aqui não está mais dando nada. Não é que não está mais dando nada, a gente só está num ciclo de mercado diferente, né? Então, os fundos imobiliários e as ações, elas continuam iguais. Nos fundos imobiliários, eu sempre gosto de trazer aquele exemplo, né? Quando você compra uma casa para alugar, você compra, começa a receber o aluguel mensal e você não fica todo dia ligando para o corretor pedindo quanto que está o valor da casa agora. Né? Você não vai ligar para ele, viu? Quanto que tá a minha casa, a casa que a gente tá alugando tá valendo quanto hoje? Ele vai dizer, tá valendo 200 mil. Beleza. Amanhã você vai ligar para ele, viu? Quanto que tá valendo a casa? Ele vai te falar 200 mil. Por que quando você investe em fundos imobiliários, você fica todo dia olhando a cotação? Né? Os fundos imobiliários, o grande diferencial dele é você receber renda passiva todos os meses. Então, sim, vale muito a pena ainda investir em fundos imobiliários, vale a pena com certeza investir em ações. E se falando agora em outros investimentos, em dólar, né? Vale a pena se expor a dólar ainda também? Na real, o dólar realmente é uma das formas mais efetivas de você blindar o seu capital, principalmente fugindo do risco Brasil, risco político brasileiro, risco da moeda brasileira, que é o real, risco da inflação brasileira, né? Você começa a ficar ligado à inflação a nível mundo, né? Então isso traz uma proteção perante o Brasil, porque não adianta nada você ser rico num país que a inflação é alta e que a moeda não vale nada. Exemplo, Argentina e Venezuela. Do que vale a pena você ser milionário em pesos argentinos ou milionário, né, na moeda da Venezuela? Não vale de nada porque a nível mundo elas não compram nada. E esse pensamento você tem que ter se você tem um capital maior. Então, de 2018 para 2022, o dólar saiu da casa dos 3,20 para pular agora para 5,20, 5,50. Ou seja, em 5 anos nós tivemos um aumento de mais de 60% no dólar, que seria você comprar dólar e deixar numa gaveta. É o rendimento superior à poupança, para você ter noção. Então, efetivamente, se você acha poupança seguro, saiba que se você tivesse comprado o dólar e deixado na gaveta da tua casa, seria mais seguro ou teria protegido mais o seu capital do que a própria poupança. Óbvio, a gente não está falando para ninguém fazer isso, que é extremamente arriscado. Mas já imaginou se ainda você converte real para dólar, sabe investir em dólar e fora a valorização do câmbio você tem o ganho, seja de dividendos ou de uma renda fixa americana ou de uma própria valorização de uma ação americana, você tem uma valorização exponencial gigantesca a médio e longo prazo. Então, quando você fala, e nossos mentorados sabem muito bem disso, porque está todo mundo aumentando muito posição fora do Brasil para fugir de risco político, risco de moeda, risco de inflação brasileira. Então, quando você fala em blindar capital, sem sombra de dúvidas, algo extremamente importante é você colocar dólar na carteira e sair do risco Brasil, porque só quem tem um capital mais alto e quem viveu essa inflação nos últimos anos sabe que em 2018, 100 mil você comprava um ótimo carro. Hoje, 100 mil é o preço de um carro popular de entrada, né? Você não tem muito poder de escolha. Então, blindar o capital, sem sombra de dúvidas, é você dolarizar a sua carteira. E também, sem sombra de dúvidas, algo que vem chamando muita atenção é a questão das criptos, né? Então, você acha que as criptos podem ser o futuro? E será que ainda tem potencial de criptomoedas enriquecer alguém? Olha, eu diria que as criptomoedas são a oportunidade dessa década, né? Então, quem quer ter uma valorização expressiva do patrimônio tem que ter um percentual de criptomoedas junto. Qual foi a oportunidade da década de 90 e 2000? A internet. Né? Agora nós temos a oportunidade da década de 2020, né? Dos anos 2000 para frente, 2010 para frente. Por quê? Porque se nasceu essa tecnologia das criptomoedas e elas literalmente dominaram o mundo. Ontem saiu uma notícia que o Banco do Brasil, né, está começando a aceitar criptomoedas para pagar impostos. Né? Então, eles não estão oferecendo ainda para você investir em criptomoedas, porque tem que fazer regularização de várias coisas. Mas veja que para receber dinheiro,
tudo se dá um jeito, né? Tudo se dá um jeito. Então, existem projetos fora da curva, existem projetos que eles vão se valorizar muito, porque são projetos que envolvem muita coisa que a gente utiliza no nosso dia a dia hoje. Então, existe já as tecnologias para criar novos sistemas de celulares, novos sistemas de computador, né? Sistemas mais rápidos, coisas que conseguem fazer cálculos matemáticos muito mais rápidos. O que envolve cálculo matemático? Processamento de dados. Quando você vai fazer qualquer coisa no computador, o que você está precisando fazer ali é processar dados. Então, existem criptomoedas com esse tipo de tecnologia, e isso está dominando o mercado, e a gente está vendo que isso está evoluindo. Vem aí a Web 3.0, a web, que a gente teve, a Web 1, era lá no começo, quando você pesquisava nos fóruns, né? Veio a Web 2.0, que é a que a gente vive até hoje em dia, que foi a evolução, que veio as redes sociais, que veio Instagram, Facebook, YouTube, e agora a gente está indo para a Web 3.0, que são as blockchains. Blockchain, da onde que vem? Do universo cripto. Muito mais rápidos, muito mais seguras e possível capacidade de desenvolvimento de softwares muito mais rápidos do que a gente tem atualmente. Exato, pessoal. Ou seja, seguindo tudo isso que foi falado nesse podcast, nós levantamos 10 pontos extremamente importantes aqui. Você consegue criar uma cápsula da riqueza que nós chamamos, né? E consegue ter o teu patrimônio blindado seguindo o princípio que nós chamamos do princípio RED. E você que é uma pessoa que tem um capital maior, saiba que é isso. Se você tem um bom carro e você se preocupa em ter seguro, ter uma boa garagem, não deixar ele na rua, entre outras coisas. Se você tem uma casa e você tem sistema de monitoramento, seguro da casa, você tem, enfim, câmera, alarme, entre outras coisas, significa que você protege tudo que tem de valor para você. E a pergunta que fica, você sabe proteger o teu dinheiro? Ou quem sabe o teu dinheiro é a coisa mais importante que você tem, é um montante expressivo que você poderia comprar um outro carro, poderia dar uma entrada em uma outra casa, ou quem sabe comprar uma outra casa, mas se você não tem nenhum seguro, você não sabe blindar e proteger isso. Então saiba que você tem um ponto cego gigantesco aí na tua vida e com certeza seguir o Você Investidor, seguir o Você Investidor Cripto, seguir todas as nossas redes sociais é algo que vai ajudar você a blindar o teu capital, a aprender a investir com consciência para que você possa blindar esse seu patrimônio. Esse então foi o nosso podcast, a Cápsula da Riqueza, como blindar o seu patrimônio. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima.